Fala, Tricolor Gaúcho, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, o Grêmio on Fire, trazendo mais notícias aqui do Grêmio, né? Após essa vitória espetacular para cima do Juventude, hat-trick ali, né? Um jogo ali muito emocionante, um bom futebol desempenhado pelo Grêmio, né? Então os comentaristas estão trazendo aí uma análise completa, falando aí sobre a possibilidade aí de uma Libertadores, de uma pré-Libertadores, a briga real do Grêmio, né? O que seria, né? Seria realmente esquecer a parte de baixo ali ou buscar uma vaga na Libertadores. Acredito que depois dessa vitória aí tá claro que o Grêmio tem condições sim de pegar essa Libertadores, mas vamos estar reagindo aí os especialistas, né? E no final a gente volta direitinho para dar uma analisada na tabela. Outra tela, hein, Berton? Tá jogando muito, né, Bruno? O Vinícius, o Vini da pose, como ele gosta, né? Faz as comemorações fazendo a pose e tal. E ontem ele já comandou também a geral do Grêmio. 6 gols em 7 jogos, tá bom ou não? Com gol em Grenal, com 2 gols contra o São Paulo, agora 3 contra o Juventude. O Vini da pose tá com a bola toda assim aqui no Grêmio. Aliás, Bruno, o último jogador que tinha feito 3 gols no mesmo jogo com a camisa do Grêmio, sabe quem foi? Ele mesmo, Luizito Soares, lá contra o Botafogo, ainda no ano de 23, foi o último jogador que tinha feito um hat-trick com a camisa do Grêmio, agora o Vini fez. E aí, Bruno, espanta, pelo menos momentaneamente, esse fantasma de rebaixamento do Grêmio, né? O Grêmio já abre uma boa distância para o rebaixamento, para a zona do rebaixamento, ali no ponto de corte que é o Vitória, se tranquiliza mais em relação a isso e começa de novo, né, a olhar para cima. Quem sabe se o G6 virar G7 ou G8, o Grêmio está de olho nisso para quem sabe alcançar uma vaga indireta para Libertadores nas primeiras fases da Libertadores da América. Para isso, vai ter que confirmar também os jogos fora de casa, né? O Grêmio vai muito bem jogando aqui na sua arena, mas quando sai tem uma certa dificuldade. E o próximo jogo é fora de casa contra o Corinthians no próximo final de semana. Então o Mano deu folga hoje para os jogadores, se reapresentam nessa terça-feira, começa o Grêmio a pensar nesse jogo contra o Corinthians e aí sim, se conseguir um bom resultado em São Paulo, começa definitivamente a olhar para a parte de cima da tabela. O Grêmio do Mano, o Grêmio do Carlos Vinícius e o Grêmio do Arthur, né, que o Mano falou em entrevista coletiva, sim, a dependência desse jogador no meio-campo do Grêmio, que tem jogado muita bola também. Esse é o Grêmio olhando para cima agora, chega de olhar para baixo depois dessa boa vitória contra a equipe do Juventude. Bruno. Boa, tá bom, obrigado, viu, Berton? A gente segue falando também do Grêmio durante a semana também. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Com o hat-trick de Carlos Vinícius, o Grêmio bateu o Juventude por 3-1 e respira bem mais aliviado no Campeonato Brasileiro, pelo menos no que diz respeito a olhar para a parte de baixo da tabela. Um jogo onde o Grêmio teve as principais ações, comandou a partida desde o início, não deixando o Juventude sequer ameaçar o gol do goleiro Thiago Volpi, que inclusive voltou nessa partida depois de lesão ao gol do Grêmio, e o Juventude abusando das faltas. Terminou o jogo com 8 cartões amarelos e teve um jogador expulso na segunda etapa. Mas antes de tudo isso, o Grêmio abriu o placar ainda no primeiro tempo. Um pênalti foi cometido em cima do atacante Alisson, marcado pela arbitragem, que Carlos Vinícius, com muita categoria, bateu para fazer Grêmio 1-0. O jogo mal começou na segunda etapa e o Grêmio já encontrou o segundo gol. Uma boa jogada do Arthur pelo meio campo, a bola encontrou o Carlos Vinícius dentro da grande área, ele só deslocou do Jandrei, fazendo o Grêmio 2-0. E o Grêmio queria mais. Na boa jogada do Alisson, agora pela direita, meio de 4 marcadores, ele encontrou o Carlos Vinícius, dono da tarde aqui na Arena do Grêmio, para fazer o terceiro gol dele e o terceiro gol do Grêmio nessa partida. A gente conversou com o Carlos Vinícius e ele falou quando foi a última vez que ele fez 3 gols numa mesma partida e também relembrou quem foi o último jogador com a camisa do Grêmio a fazer 3 gols no mesmo jogo. Você sabe quem foi? O Carlos Vinícius conta pra gente. Últimos três gols que eu fiz, acho que foi no Tottenham. Acho que foi no Tottenham, se eu não me engano. E os últimos 3 gols que algum jogador fez aqui no Grêmio foi o Soares. Eu já Tá com a matéria em dia. já sabia disso e eu até falei, tô no bom caminho, né? Vamos ver se isso traz mais sorte. Mas feliz pelos 3 gols, feliz pelos 3 pontos e para contribuir com o Grêmio. Bom, tá aí, né? O Juventude ainda descontou no segundo tempo, gol marcado pelo Formiga, mas já era tarde demais. Com um homem a menos, a equipe da Serra, que está na zona do rebaixamento, não teve forças para sequer ameaçar o Grêmio no placar. Final de jogo, Grêmio 3, Juventude 1, assim foram as análises, principalmente também do técnico Mano Menezes. A gente fez uma grande partida, era uma resposta que nós tínhamos que dar depois de domingo.
porque eu sempre diferencio o estágio que as equipes se encontram, as que eu dirijo, mensurando o tipo de reação que elas têm depois de um acidente de percurso como tivemos no domingo, de um jogo muito ruim. Porque eles acontecem em 38 rodadas, é um campeonato duro, às vezes você não vai bem, teu adversário vai muito bem. E aí vem o jogo seguinte. Aí você tem que mostrar ou que aquilo é um acidente, ou que é uma tendência, ou que as coisas não estão firmes. As coisas já estão bem firmes, isso que fizemos hoje é uma demonstração. Tem um momento do jogo que o cartão amarelo não está mais inibindo a violência de um time contra o outro time. E aí a cor tem que ser outra. Porque senão quem bate leva vantagem. Porque daqui a pouco você vai machucar alguém, vai tirar alguém importante do outro time. E algumas das entradas no Arthur foram bem intencionais, né? Sabendo a importância do jogador que ele é para a gente, tentando inibir da forma que não pode ser permitido, e o árbitro tem que notar isso. Bom, tá aí, o Juventude que ainda briga, né, contra o rebaixamento, está no Z4 e, claro, com a derrota não deixa essa condição, e o Grêmio já abre 8 pontos agora para a zona do rebaixamento, já não olha mais para baixo, passa, quem sabe, olhar para uma vaga entre os 8, ou quem sabe o G7 da competição, pensando que pode abrir, quem sabe, uma pré-Libertadores por ali. Próximo jogo do Grêmio contra o Corinthians em São Paulo. O Grêmio que vem de uma derrota fora de casa para o Bahia, venceu o Juventude aqui, agora joga mais uma vez fora de casa contra a equipe do Corinthians. Deu Grêmio aqui na Arena, 3-1 para cima do Juventude. Um abraço, até mais. Um abraço, Berton. 3-1, Breyer, vitória fundamental para o Imortal. Fundamental, Felipe. O Grêmio tem a 7ª melhor campanha do segundo turno, mais ou menos 55% de aproveitamento. É uma campanha de recuperação, não dá para negar isso, mas vejo que ainda falta jogo para o Grêmio, né? O Mano reconhece isso, né? Que não pode deixar essa boa impressão que ficou contra o Juventude se apagar na próxima partida, como aconteceu. Depois da vitória contra o São Paulo, sofreu uma goleada de 4-0 para o Bahia. Então, se fica nessa rotina de altos e baixos, ele não consegue achar uma constância para o time, mas fica de ponto positivo. O hat-trick do Carlos Vinícius, marcando 3 gols pela primeira vez, e aí esse sim ganhando uma sequência, né? Já tinha marcado 2 vezes contra o São Paulo, se mostra confiante, suprindo essa ausência do Bright White. A sequência do Arthur também, o Mano reclama que foi caçado em campo, e de fato foi. Os jogadores do Juventude chegaram junto, fizeram muitas faltas nele, porque é o grande articulador do time, mesmo jogando mais recuado, é o cara que carimba todas as bolas no meio-campo, o nível com ele sobe muito do Grêmio, mas ainda falta mais jogo coletivo, e é isso que o torcedor do Grêmio espera para ver o time na primeira parte da tabela. Com esse nível de jogo, é suficiente sim para fugir do rebaixamento, mas para chegar a Libertadores precisa de mais. Mari Pereira, o Grêmio oscilou bastante, faz um bom segundo turno, está agora mirando a metade da tabela, é o 11º. Mas ainda assim a gente não consegue identificar no Grêmio uma sequência, né, de boas partidas com resultados. Assim, ainda é uma equipe que ora se apresenta muito bem, ora não consegue desempenhar com os mesmos jogadores. Eu acho que a janela de meio de ano foi interessante para o Grêmio. Infelizmente, o Willian se machuca. Já era um jogador que estava impactando por esse lado esquerdo do Grêmio. E o Juventude, enfim, o Carpini, ele consegue ali uma boa sequência quando empata com o Inter e empata com o Atlético Mineiro, mas é muito difícil a situação, né? São 6 pontos para o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem o Palmeiras agora na próxima rodada. Então, assim, a situação do Juventude, ela, assim, dificilmente é de pensar em Série A para o ano que vem. Vamos seguir agora o Sport Center com Série B. Tô dando uma olhada aqui no jogo do Eu falei Série B, né? Que daí vem... Então tá aí, torcedor gaúcho, esse foi o vídeo separado aqui especialmente pra gente, né, analisar aqui esse momento aí do Grêmio, o Grêmio que vinha dando uma oscilada, então com essa vitória aí traz confiança, né, de que pode sim, quem sabe, conseguir aí bons resultados e tá ali na briga, tá no bolo ali,
para poder conseguir ir atrás de uma pré-Libertadores. Tem muitas chances ali de virar um G7, um G8, então o Grêmio tem totais condições sim de estar numa próxima Libertadores. Acredito que o Grêmio tem um futebol para isso, apesar da oscilação ele vinha bem antes, mas é aquilo, né? O jogo é um após o outro, tem um confronto direto agora que vai acabar aí decidindo bastante coisa também. Mas é isso, o Grêmio ficou ali com 39 pontos, é o mesmo número de pontos do Corinthians, né? São Paulo 41, Vasco 42, ou seja, se o Grêmio ganhar ali, ele vai a 42 também, embolaria ali com o Vasco, com o São Paulo, com o Fluminense, então tá muito embolada essa briga aí pela Libertadores. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram aqui até o final, dá o like para dar uma moral pra gente, também se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu!